Nós estamos aqui para o nosso segundo vídeo, onde nós vamos estar falando sobre humanidade, a humanidade de Cristo, a divindade e a sua vida terrena. Dando seguimento à ideia da encarnação, é importante a gente pensar nisso. Jesus viveu plenamente a sua humanidade. O apóstolo Paulo vai dizer que, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes assumiu uma forma humana. E aí, dentro da perspectiva teológica, sistemática, nós defendemos isso. Essas duas naturezas plenamente exercidas na pessoa de Jesus, presentes nele, a humana e a divina. Quando a gente pensa nessa natureza humana, a gente está pensando numa natureza que nasceu de ter entrado pela porta por via do nascimento, a sujeição e ao crescimento, porque o próprio texto vai dizer que ele crescia em graça e conhecimento. Ele é visto e tem percepções e podendo ser tocado por humanos e está ali vivendo toda essa relação, apesar de não ter pecado algum. Uma das coisas que mais me impressiona nesse conceito de humanidade em Jesus é a maneira plena como ele vive isso. Ele vivencia essa experiência na humanidade de plenamente, sentindo fome, calor, frio, cansaço, sono, sentindo vontade de chorar, sendo tentado, vivenciando as traições, as decepções, as questões mais complexas da vida humana. Isso me deixa cada vez mais fascinado pela pessoa bendita de Jesus, é perceber o quanto que ele é plenamente humano. Não há em Jesus nenhuma negação da humanidade. Não há em Jesus, em hipótese alguma, em nenhum momento, nos relatos históricos neotestamentários, onde nós possamos testemunhar que em algum momento ele rejeita a humanidade. Não, ele vive ela na sua plenitude. Ele experimenta da humanidade na sua plenitude. E isso é fantástico. Marcos vai denotar esse conceito humano, resumindo ele num único título, chamando-o de Filho do Homem. Essa expressão deixa muito clara, caracteriza com exatidão o conceito de humanidade presente na pessoa de Jesus. Quando a gente também está falando de um Jesus que é plenamente humano, mas que, segundo Paulo, no Colossenses capítulo 2, verso 9, é plenamente divino. É claro e é fato que inúmeras questões, o próprio fato de Marcos o caracterizar como Filho de Deus, trata dessa relação, trata desse conceito, trata dessa verdade. Outras características que o torna divino, ou que fica claro nessa divindade plena, é as suas características daquilo que nós chamamos em doutrina de Deus de atributos incomunicáveis. Ele declara que tem todo o poder no céu e na terra. Ele consegue perceber aquilo que os religiosos estão pensando lá naquela casa em Cafarnaum. Ele perdoa pecados. Ele se considera como caminho, verdade e também vida. E ele é gerador disso. E nele não há possibilidade de mudança alguma. Aí o texto do Novo Testamento vai relatar, principalmente o texto de João no capítulo 1, o texto de Colossenses no capítulo 1:16, atribuindo a ele a questão da criação, do perdão do pecado, da sustentação da criação. Isso fica muito claro, fica muito presente, fica muito autêntico. A relação que os anjos têm com ele, que é uma relação de adoração, de devoção, de reconhecimento. Os próprios homens se prostram diante dele, reconhecendo a sua grandeza. E em hipótese alguma ele rejeita isso, porque isso é parte da sua divindade, é parte daquilo que lhe é pleno, daquilo que plenamente está nele como essência. Ou seja, na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus,
nós temos a humanidade plena e a divindade plena caminhando e atuando, cada qual no seu campo de atuação, sem interferência alguma, numa na outra. Isso é muito presente e é muito real. Uma outra coisa que eu queria ressaltar ainda é falar sobre a vida terrena dele. Quando a gente pensa em vida terrena de Jesus, nós estamos falando especificamente da preparação, da sua pregação e também da sua paixão. A gente está justamente, qual era a preparação? É o seu nascimento, a sua infância. Inclusive, sobre a sua infância havia muitas dúvidas, houve um período em que se estudava, se questionava onde Jesus estava. Depois de muito tempo nós podemos perceber pelo próprio texto neotestamentário que ele estava em Nazaré, trabalhando em casa, cuidando das coisas de José e Maria. Ali estava ele, vivendo o seu tempo. Logo após, ele vai, aos 30 anos, ser batizado por João, e ali, logo após o batismo, ele vai ser tentado, vai ser levado pelo Espírito Santo ao deserto e ser tentado por Satanás ali. E a partir daí, ele inicia o seu ministério. Uma coisa muito importante é perceber que toda a pregação de Jesus se dá na Judéia, na Galiléia e por toda a Palestina. O próprio Marcos, no capítulo 9, verso 35, vai dizer que ele andava por toda a parte pregando e fazendo o bem. Logo, a mensagem principal do ministério de Jesus é a seguinte: se João Batista anunciava que arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, Jesus agora estava dizendo: arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. Ele é a manifestação desse reino, ele é a presença desse reino. E na sua pregação ele está dizendo que João disse que estava vindo, chegou até vós, está presente aqui. Parte ainda da sua vida é a sua própria paixão, a negação de Pedro, a traição de Judas, o julgamento em Caifás, o julgamento em Anás, a presença em Herodes e também a aparição em Pilatos e ali o período da Via Cruzes, do castigo, até culminar na crucificação ali no Monte das Caveiras. A vida de Jesus repousa nisso. É claro que nós aqui separamos entre preparação, pregação e paixão. Mas eu queria, antes de encerrar esse vídeo, ressaltar esse conceito de vida terreno como um conceito de vida plena. É ressaltar ainda que na pessoa de Cristo nós vemos alguém que em todo o tempo celebra a vida. Ele celebrou a vida e celebrou a vida em todos os sentidos. Ele foi a velório, esteve em casamento, conversava com os amigos na esquina, foi à sinagoga, esteve na praça, enfim, ele viveu todo e qualquer dilema da estrutura humana. E se tem, além dessa arrumação sistemática de preparação, pregação e paixão que nós fizemos aqui, eu também quero ressaltar e propor para você a olhar o todo da vida terrena de Jesus e, sobretudo, perceber a maneira fascinante, intrigante e espetacular pela qual ele viveu, se relacionando, tratando, falando, caminhando e estando com inúmeras pessoas, independente da sua condição social, do seu lugar e da sua família. Jesus foi plenamente humano e viveu uma vida plenamente humana. Que Deus te abençoe e um ótimo estudo. Fique na paz. E para a nossa pesquisa, eu queria passar para você uma pesquisa acerca da cristologia alta e da cristologia baixa. Você vai fazer uma pesquisa para nós sobre cristologia, e aí são duas ramificações em teologia sistemática: cristologia alta e cristologia baixa. Você vai trabalhar essas duas numa pesquisa e mandar para nós. Deus te abençoe, fique na paz e que você tenha um ótimo estudo.